seja bem-vindo ao 5º episódio do Café e Gestão. E o tema de hoje é práticas de sucesso para o gestor de provedor de internet. E para falar do assunto, convidamos a consultora Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite em estar participando. Sou consultora de gestão, trabalho há 15 anos com controladoria e consultoria de gestão. Sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Gestão Financeira. Trabalho na XC há 1 ano e 4 meses. Muito bem, Thaís tem uma vasta experiência, com consultorias e com gestão. E por isso que a gente convidou ela para falar de gestão, Gestão e gestor, pois hoje é um dos assuntos que mais causa polêmica, A gestão do provedor. E a gente sabe que é uma tarefa muito difícil, Ser gestor é uma responsabilidade muito grande, envolve muitos desafios e se não tiver uma boa prática, se não souber o que estiver fazendo e não buscar conhecimento, pode levar o fracasso do negócio. E para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que a Thaís nos comentasse quais são os principais desafios que envolvem hoje a gestão de um provedor de internet. Hoje, para que o provedor consiga se manter no mercado, é fundamental que ele consiga saber do seu negócio, conhecer realmente como está o andamento do seu negócio. Nós temos o grande vilão que todo o gestor de provedor se preocupa muito, que é em relação à competitividade, à concorrência. Também tem a situação de uma equipe, O provedor ele precisa conhecer sua equipe, treinar sua equipe, gerir a sua equipe. Precisa também cuidar dos custos, os custos de investimentos, os custos de infraestrutura. É um cuidado muito grande que o gestor precisa ter, porque a cada tempo está tendo muita evolução da tecnologia. É um desafio diariamente para o provedor conseguir dar continuidade na gestão. São muitos pontos, Tem que equilibrar financeiro, equipe, a parte técnica, a concorrência, as vendas, é muita coisa. E é aí que normalmente o gestor se perde, Acaba dando atenção um pouco mais para a parte de vendas, de rede e acaba esquecendo muitas vezes de parar, avaliar a sua empresa, ver o que precisa melhorar, organizar a casa para que tudo flua naturalmente. Ele precisa sim ter a visão do negócio como um todo, A gente sabe que muitas vezes o gestor ele vem da área técnica, então ele domina a tecnologia e ele acaba esquecendo da parte financeira, do custo da mercadoria, do custo do seu investimento, acaba esquecendo esse outro lado de gestão que também é fundamental para a empresa e é um desafio diário que ele precisa superar. A equipe também é fundamental, Que ele tenha assim uma equipe focada, uma equipe engajada, uma equipe bem treinada para que os processos alinhem de acordo como um todo, Para que tenha um início de um processo e um fim. Um processo bem definido, Um processo bem definido. E o que o gestor precisa analisar para saber se ele está tendo algum problema de gestão? Eu sempre comento com os meus clientes, você não consegue mensurar o que você não consegue medir, Então, o gestor ele precisa sim de dados, de métricas, de informações, porque se ele ficar no achismo, do que eu acho, o quanto eu gasto, eu acho o quanto eu pago, eu acho o quanto eu investi, a gente percebe que nós não temos métricas, Nós não temos indicadores viáveis para conseguir alcançar os objetivos que o provedor deseja. Precisa ter uma visão do negócio, A primeira coisa é você conseguir olhar para a tua equipe, para os teus processos e identificar aonde eu estou errando, aonde eu posso melhorar. E para isso é analisando indicadores, Analisando dados, revendo processos, acompanhando o dia a dia, Sentar do lado do pessoal que está atendendo, ir lá junto fazer uma instalação,
uma assistência. Assim você vai conseguir identificar o que precisa melhorar. Isso, e temos os indicadores de recorrências de ordem de serviços, que é fundamental para o provedor, para o gestor, né, identificar como está sendo a recorrência de assuntos de OS por cliente. Temos o custo, o CMI, o custo de instalação. Muitas vezes o provedor não sabe que base que ele está tirando esse custo. É somente em relação ao material utilizado, ao material de consumo? Ele está levando em consideração a hora técnica? Ele tem uma média de hora técnica por instalação? Ele calcula junto o custo de combustível, o valor do técnico nesse custo de instalação? Como que está sendo feito esse cálculo, né? Muitas vezes ele acha que ele tem um custo e, na verdade, quando isso é colocado metricamente no papel, ele acaba tendo os dados reais do que realmente, de qual é realmente o valor. Tem também o indicador de inadimplência, que é essencial. Os provedores, os gestores geralmente não sabem qual é a inadimplência mensal. Então a gente não sabe como está sendo o nosso processo, qual é o processo de cobrança em que ele está fazendo com a equipe dele, como estão sendo cobrados, será que o nosso financeiro realmente está emitindo os boletos, está chegando até o cliente? Então são métricas básicas e fundamentais para o provedor. E o provedor, o gestor, né, ele precisa conhecer o seu negócio, ele precisa saber qual é a sua taxa de inadimplência, como que a sua equipe está fazendo o processo de cobrança, quantos cancelamentos ocorrem por mês, né? As vendas. Então, são todos pontos que ligam o processo como um todo que o gestor precisa acompanhar para conseguir tomar decisões, né? Essa junção, desde lá da parte do atendimento comercial com vendas, instalações, todas essas análises que a gente trabalha com o provedor, para que no final a gente consiga sim apresentar uma análise do DRE, uma análise das receitas, das despesas, dos custos, o que é custo variável, o que é custo fixo, né? Apresentar uma análise do DRE, uma análise da linha horizontal, vertical, para que aí sim o gestor tenha realmente qual foi o seu lucro do período, né? O alinhamento do processo, desde lá do início, repassado com a parte operacional, ele vai resultar sim no final do mês, né? No final do período, no fluxo de caixa. É muito importante que o gestor sim conheça os indicadores da sua empresa, tenha noção do quanto é importante saber os indicadores, né? Esse conhecimento vai gerar possibilidades de tomada de decisões, né? Mais corretas, né? Mais corretas. E práticas. Que práticas a gente poderia elencar para o provedor, para o gestor, ter diariamente, semanalmente, mensalmente? Você poderia nos citar algumas práticas que quem está nos assistindo poderia adotar como gestor também? Sim. Na verdade, o gestor ele precisa de gestão estratégica. Ele precisa conhecer pessoas, ele precisa conhecer tecnologia e ele precisa conhecer dos processos. Seria ideal, fundamental, sim, que ele equalizasse essas três situações, né? Essas pessoas, tecnologia e processos, porque todos são importantes para o gerenciamento da empresa. Então, seria fundamental que o gestor, semanalmente, entrasse em contato com o responsável de cada equipe, tivesse um posicionamento, né, desses líderes para ver como que foi o andamento. Também nós temos o IXC, que tem ferramentas ótimas nas dashboards. Ali a gente consegue verificar a evolução da empresa, a evolução de contratos, como está o nosso contas a receber, como está o nosso contas a pagar, saldos de bancos, né? Então a gente consegue ali dentro do IXC todas essas informações, as informações de logins, de acessos. Então se torna ideal que o gestor conseguisse tirar o tempo necessário para fazer somente essas análises através da ferramenta que ele já possui. Seria fundamental isso. Gostaria também de acrescentar nessa sua fala, né, que práticas que também seriam interessantes para o gestor aplicar é
questão de definir metas, deixar bem claro para a equipe o que ele precisa, qual é o desejo dele, o que ele planejou. Porque você fazer um planejamento, mas você não passar para a equipe, não vai adiantar, porque eles não vão estar correndo atrás do mesmo objetivo. Então, defina metas, passe para a equipe, cobre, passe treinamento, prepare essas pessoas, porque são elas que vão estar todos os dias na linha de frente. E é importante que haja a meta, que ocorra essa definição, mas que também tenha a cobrança, né? Cobrar e estar sempre próximo para saber se aquilo que é o necessário, aquilo que foi planejado, está sendo cumprido, né? Treinar, capacitar, tudo isso é importante, mas também aplicar metas e cobrança, né? Cobrar as pessoas do que elas estão entregando. A importância de gerir a equipe, né? Deixar a equipe engajada com o mesmo objetivo, torna-se mais fácil o trabalho do gestor, né? Então, para que ele consiga todo esse resultado, ele vai precisar das pessoas que fazem a parte operacional, as pessoas que ajudam ele a gerir. Porque não adianta somente haver a movimentação da parte do gestor se ele não conseguir que a equipe esteja no mesmo ritmo, né? Algo que eu vejo com frequência é a questão de não verificar o que os colaboradores estão fazendo. Acaba deixando tudo na mão deles, né? E não cobra. E aí isso se torna um problema a longo prazo, porque daí quando você for perceber que o processo está falho, já se instaurou uma cultura, e aí para você mudar tudo isso é um pouquinho mais difícil. Difícil. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente falou em vários cenários, né, onde o gestor precisa estar preocupado, precisa cuidar. Mas eu gostaria de lembrar, né, que existem empresas que já estão muito grandes e que um gestor apenas não vai conseguir suprir toda essa necessidade. E aí o que, por exemplo, o dono da empresa vai fazer? Ele vai ter que abraçar tudo? Não, ele vai contratar pessoas capacitadas ou elencar colaboradores para subir de cargo, subir de nível, né? Receber novos desafios para auxiliá-lo na gestão. E essas pessoas é que vão ser gerentes, né? E ajudá-lo a conduzir todos esses departamentos, setores, né? Esses assuntos que são muito diversos e que, dependendo do tamanho do seu negócio, já não fica mais, não é mais viável só para uma pessoa. Então, é importante também lembrarmos desse quesito, né? Tamanho ali, quando a empresa começa a crescer um pouco mais, já não se torna mais, não tem como uma pessoa abraçar tudo, né? Porque o gestor, ele não consegue mais fazer toda essa parte operacional. Muitas vezes, conforme o tamanho da empresa, é o gestor quem fazia a emissão de boletos, né? Ou a emissão de conferência de retornos, conciliação bancária. Então, hoje em dia, dificilmente, conforme a evolução da empresa, o gestor ele precisa alocar essas tarefas, né, operacionais e sim, só gerir, conferir, né, cobrar. O gestor, a gente tem que lembrar que o gestor é planejamento estratégico, né, e ele precisa delegar para os colaboradores executar. Então, ele vai planejar e quem vai executar é a equipe. E como superar esses desafios que surgem no dia a dia? Porque nem tudo são flores, né? Quando a gente vai trabalhar, surgem muitos desafios. Como superar tudo isso e se reerguer, ter resiliência para sempre melhorar e continuar seguindo em frente? O gestor ele precisa ter foco, né? Planejamento, disciplina, persistência. Então, para que ele conduza toda a equipe, toda a gestão nos objetivos que ele deseja chegar. E claro, nós temos a consultoria de gestão da XC, caso ele precise, nós estamos auxiliando, orientando, ajudando para que a gente consiga chegar juntos no mesmo objetivo. É importante esse ponto que você mencionou da consultoria, porque vale muitas vezes para esse gestor
busque conhecimentos fora, né? Vá fazer capacitações para você também. Não busque somente capacitação para a equipe, mas vá buscar cursos para você. Ou busque um olhar de fora, busque uma consultoria, uma mentoria, algo que vai te auxiliar. Porque muitas vezes o gestor ele não consegue enxergar os próprios problemas, né? Não consegue ter aquela visualização do negócio, aquele olhar de fora. E é importante essa questão de buscar, né? Busque uma consultoria. E aí a gente não fala só do nosso, né? Tem muitos consultores, tem mentoria, tem pessoas que trabalham e ajudam os gestores a melhorar os pontos, né? E conseguir ver o seu negócio com um olhar de fora. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Ele acaba tendo um auxílio, né? Uma pessoa vai poder ajudar ele a identificar realmente como está o seu negócio, aonde ele deseja chegar, vai conseguir fazer com que ele também alinhe os processos, que às vezes a gente pode achar que está fazendo tudo correto e tem uma outra visão, uma outra pessoa que tem uma outra ideia, uma outra ajuda, que aí ajuda a crescer, né? A alinhar os processos e a crescer o provedor. Um olhar de fora, sempre quem olha de fora enxerga coisas que a gente não vê, né? E isso é o bacana de você procurar ajuda. E não espere muito para isso, né? Sentiu que precisa, que é aquele momento de alguém lhe mostrar talvez pontos que você não está percebendo, invista, né? Você vai investir na sua empresa e a empresa crescendo, você cresce com ela também. Muito bom. Gostaria de agradecer a Thaís pela participação, pelo conhecimento que compartilhou conosco. Obrigada, Thaís. Obrigada mais uma vez pelo convite. Certo. Até a próxima, pessoal.